Dólar gráfico de 1 minuto. Olha que bonito. Ele faz um gap. Ele chega aqui no topo. Ele está agora consolidado, não? Entre 34 e 144. Olha como é bonito que ele vem de uma linha e vai para o outro. Quando ele chega aqui, ele tenta voltar. Ele rompe brevemente, depois entra na consolidação. Quando ele cai abaixo de 34 e também 144 aqui, a gente percebe maior resistência. Aí o preço começa a cair. Ele bate no 34, bate no 34, ele bate no 34. Só que a última vez que ele bate no 34, qual é a situação com o Santo? O Santo está acima da banda. Então talvez esse 34 não sirva mais como resistência, né? E de fato o preço começa a subir. Aí ele volta para testar 34. Só que o Santo está bem acima. Então 34 segura e o preço vai embora. Aí ele cai abaixo de 34 aqui. E o Santo já está abaixo também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode utilizar o Santo, muitas vezes, para medir a confiança de suporte ou resistência de uma mima. E nós vamos fazer isso bastante durante na metodologia FICUB. Nós vamos utilizar o Santo 34, por exemplo, para medir a confiança da mima 34. A gente pode utilizar Santo 17 para confirmar a mima 17. Ou o Santo 144 para confirmar a mima 144. Esse é um excelente exemplo de like 610. E o que é um like 610 capaz de fazer? Porque quando a gente começa aqui passar acima de todas as mimas, e todas as mimas alinhadas numericamente para frente, começa uma tendência de alta, né? Então o preço sobe. Quando ele cai entre as mimas, é uma consolidação. Depois ele supera de novo, volta na tendência. Depois ele cai entre as médias e as mimas, perdão. E mostra de novo uma consolidação. Depois ele supera de novo, como ele superou aqui, né? Supera de novo, volta na tendência. Então, são excelentes exemplos de o que é uma tendência pura de alta aqui. Ok? Preço acima das 3 mimas e as 3 mimas alinhados numericamente para cima. Quando o preço está entre as linhas, a gente entende que esse aqui é uma consolidação. Okay? De repente o preço começa a cair abaixo de 144. Nós somos 144. Somos o fractal do meio. E aí 34 é o fractal pequeno e 610 é o grande. De repente a gente começa a perceber, por exemplo, aqui a distância das mimas está acelerando, está ficando maior, aqui maior ainda, aqui maior ainda.
E aí, o que acontece quando a distância entre as mínimas começa agora a ficar menor? Quando o preço anda um tempão entre as mínimas, não consegue romper, fica falhando, e a distância aqui é menor do que aqui. A gente estava acelerando aqui, as mínimas ficando mais longe, cada vez mais longe, aí cada vez mais longe, e agora mais perto. Aí você consegue perceber, então, a desaceleração, quando as mínimas começam a ficar mais juntos. A aceleração na direção da tendência é quando as mínimas estão sendo puxados. Quando eles estão sendo puxados pela aceleração de preço. Por exemplo, aqui, ó, o preço começa a subir e as mínimas estão, então, sendo puxados. Um mais longe que o outro. E quando o preço, em geral, começa a voltar a cair, também as mínimas começam a ficar mais juntos, onde a distância aqui é menor do que anteriormente aqui, né? Então você pode perceber sutilmente que o mercado está acelerando ou desacelerando, vendo a distância entre as mínimas. Então, o que acontece quando o preço está acima de todas as mínimas? Tendência, tendência, tendência de alta, consolidação, consolidação, consolidação. E de repente o preço cai abaixo de 144, que na verdade é nosso gatilho. Nós somos 144. Abaixo de 144, eu quero vender. Acontece que 34 também quer vender. Mas a gente tem um problema, porque 610 quer comprar. A definição é simples. Quando o preço está acima de uma mínima, aquela mínima quer comprar. Quando o preço está abaixo da mínima, aquela mínima quer cair. Então, nesse caso, agora, nós temos aqui, preço abaixo dos 144, eu quero vender. Preço abaixo de 34, o fractal menor quer cair. E na metodologia FICOBE, o que acontece? A gente sai de uma linha, a gente vai para o outro. Então, quando você entra nessa condição aqui, você vai tentar chegar aqui. Aí foi. Não é bonito? Muito bonito. Então, isso é uma situação interessante, não é? Porque é uma consolidação, tecnicamente, entre 144 e 610. É uma consolidação entre 610 e 144. Só que 144 e 610 estão separados por uma distância muito grande. Nesse caso, você pode pensar, o bom me ensinou de não operar consolidação. É para comprar em pura tendência de alta ou caiu, comprou. É para vender em pura tendência de baixa ou levantou, cortou. Só que na consolidação não é para operar. A gente tem uma exceção dessa regra e a exceção é quando a consolidação é muito, eu ia dizer larga, mas vamos dizer quando a gente percebe que a distância entre 144 e 610 é muito grande. Quando 144 e 610 estão separados por uma distância grande, a gente pode arriscar pouco e ainda ter um alvo distante.
Então, simples fato que a gente tem uma distância tão grande agora entre 144 e 610 sugere que nós podemos vender aqui e por um stop curto podemos vender aqui e por um stop curto aqui e a gente tem um alvo distante aqui. Então esse é um setup interessante de consolidação que é permitido pela relação risco-retorno. Okay? Você pode operar isso aqui. Então, tecnicamente, entramos dentro de uma consolidação, só que abaixo de 34 a gente sabe que o curto prazo está caindo. E é interessante, eu quero que todo mundo entenda muito bem esse próximo conceito. Em tendência de alta é o fractal maior que manda. Em tendência de baixa é o fractal maior também que manda. Mas na consolidação é o fractal menor que manda. Nesse caso, então, a gente está consolidado porque a gente tem um fractal 144 aqui e um fractal 610 aqui. A gente sabe que entre duas linhas separadas por φ ao cubo, tecnicamente é uma consolidação. E como essa consolidação é muito grande, podemos operar enquanto a gente fica abaixo do 34, porque dentro de uma consolidação é o fractal menor que manda no trade. Fractal menor é sempre 34. Então, dentro de uma consolidação larga, enquanto você fica abaixo, nesse caso, de 34, você pode ter confiança que vai tentar chegar lá no 610. E olha que coisa bonita. Chegamos aqui no suporte 610. E o que o 610 fala? Vai lá no 144. Então ele volta para cá. Só que dessa vez, olha o que aconteceu. Tá vendo que a gente tem uma distância menor? Quando antigamente eu tinha uma distância maior, agora tem uma distância menor. Então esse é o tipo de consolidação que não vale a pena tentar operar. Não vale a pena tentar operar esse congestão, por quê? Porque a distância entre 610 e 144 é menor e as mínimas estão também ficando mais juntos. Isso é quando as mínimas estão ficando mais juntos, a gente pode entender isso como uma espécie de desaceleração ou falta de força, right? Falta de força. Então, esse tipo de coisa não vale a pena nem operar. Porque a distância entre as mínimas 610 e 144 é pequeno. E as mínimas estão ficando mais juntos. E de fato o mercado começa a andar de lado aqui. E ele não consegue cair, não consegue subir. Fica andando de lado, sem força, sem direção. Outras coisas que você pode imaginar é alinhamento das mínimas. Se a gente voltar para cá, você percebe 34 acima de 144, acima de 610. Aqui você tem 34 abaixo de 144, mas você tem 144
acima de 610. A gente sabe, para ter uma boa venda, a gente precisa 3 fractais trabalhando juntos. Para ter uma boa compra, você precisa de 3 trabalhando juntos para cima. Mas quando aqui você tem 34 abaixo de 144, é uma queda, mas 144 acima de 610, uma subida. Você sabe que quando a gente tem interpretações de fractais lutando um contra o outro, trabalhando em direções opostas, isso é uma consolidação. Então, a maneira de interpretar o gráfico para identificar tendência e consolidação é a mesma maneira que a gente interpreta com as médias móveis. Só que estatisticamente, no meu curso eu mostro isso, MIMA é muito mais eficaz. Você faz menos trades com a MIMA, você tem a relação risco-retorno maior com a MIMA. Então, não dá para ensinar isso hoje à noite, porque, mas pode crer que a MIMA é mais eficiente do que médio móvel, menos trades e maior relação risco-retorno. Isso é a interpretação das MIMAs, né? De 3 MIMAs agora. 3 MIMAs. Esses são os 3 MIMAs que eu considero mais interessantes se você quer fazer algo bem simples, né? Tá? Então, para fazer realmente alguma coisa bem simples, você pode fazer dessa maneira aqui. Vamos brincar um pouco com o santo para mostrar de novo como utilizar isso aqui, né, para calibrar ou para medir a confiança que a gente tem nas MIMAs. Então, a gente caiu aqui, não? Abaixo da MIMA 144. Eu aposto que o santo 144 está mostrando uma fraqueza aqui. Porque para preço vir para cá, para o preço respeitar 144 aqui, respeitar aqui, respeitar aqui, respeitar aqui, e depois de repente falhar aqui, como é que a gente poderia imaginar por que isso aconteceu, né? Por que aconteceu? Bom, a gente pode clicar de novo dentro do santo e mudar o fractal para 144 e ver se a gente consegue utilizar isso para identificar a fraqueza do suporte MIMA 144. E olha só, olha que coisa bonita aqui. A gente conseguiu respeitar até por aqui. A gente teve um período longo do santo abaixo do gatilho. Aqui ele beijou o gatilho. Aqui também poderia ter caído, mas decidiu a subir. E aqui ele caiu abaixo durante o teste do topo. O preço testou o topo, fez um topo, testou o topo, e a gente durante todo o teste ficou com o santo 144 abaixo do gatilho. E de repente, quando o preço começou a sair abaixo da MIMA, o santo também já estava abaixo da MIMA.
E se eu voltar para santo 34, você vai perceber que o 34 também estava abaixo da linha aqui. O que acontece quando você tem 134 abaixo da linha, e lembrando que 144 também estava abaixo da linha, e aqui você tem o 34, preço abaixo de 34 e também abaixo de 144. Então você percebe dois fractais trabalhando juntos para baixo e terceiro fractal bem distante. Então vale a pena fazer esse trade, mesmo que tecnicamente a gente está ainda consolidado durante todo esse movimento aqui. Todo esse movimento aqui é uma consolidação, certo? Mas você pega o fractal pequeno 34, o fractal do meio 144, os dois abaixo do seu santo, e aí começam a cair distância, o alvo distante. Sabe que uma coisa bonita aconteceu hoje no dólar, por exemplo? Não, foi um índice. Acho que foi o gráfico de 1 minuto ou de 4 minutos. A gente pegou esse movimento aqui. Aliás, a maioria do dinheiro que eu ganhei hoje foi aqui, ó. Nessa onda 3. E o alvo, quando ele saiu daqui, foi aqui em cima, né? Não chegou, pelas mínimas ele não chegou. Pelas médias móveis ele acertou na mosca. Mas isso é, assim, uma interpretação. Isso é uma maneira de interpretar. Aonde é a melhor oportunidade na operação. Aqui, por exemplo, a gente fez um super gap down, abaixo das 3 mínimas. Só que o preço subia. Quando ele entrou aqui, quando ele superou esse 34, ele falou, eu vou para a próxima linha, 144. E foi. As mínimas começaram a aproximar um ao outro. Então está desacelerando. Fica perigoso. Aí, até aqui, a gente estava ainda alinhado as mínimas todos para baixo, né? 34, abaixo de 144, abaixo de 610. E o mercado, de repente, começou, não conseguiu fazer nada. Andando de lado, até as mínimas cruzaram aqui. 34, agora acima de 144. E aí o preço superou 34. Lembra, a gente agora tem uma consolidação, não? Você está acima de 144, seu alvo é 610. Na consolidação, o que manda é o fractal pequeno. Então, enquanto o preço estiver acima da mínima 34, ainda você pode comprar. Aí ele entrou no meio de novo, uma consolidação. E de repente aqui ele superou 34. Aqui você pode medir então um risco desse tamanho e um alvo desse tamanho. Relação risco-retorno 3:1. É o outro exemplo, exatamente igual, numa escala diferente. Aqui é o outro exemplo. De sair de 144, entender que 610 é muito distante, enquanto o preço estiver acima da 34, na consolidação, o fractal pequeno que está mandando. Tá? E aí eu ganhei a maioria do meu dinheiro hoje assim. Se a gente mudar para o gráfico de 4 minutos, você vai perceber a mesma coisa numa escala diferente.
né? Aqui a gente tem uma consolidação, não é? Aqui a gente tem uma consolidação, 34, 144. Não é bonito? Aqui o preço, assim, olha o santo. Santo acima do gatilho o tempo inteiro, no gráfico de 4 minutos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Santo acima do gatilho vira preto. É um setup de compra. E você compra o rompimento do topo do candle anterior. Aí, santo verde acima do gatilho virou preto. Você compra o rompimento do topo do candle anterior. Então, você teve dois setups aqui pelo santo na compra, dentro de uma consolidação cujo distância ou separação era suficiente para operar. E o Ficub disse, sai no 34, vai lá no 144. Exatamente o que o preço fez. E se eu voltar agora para o gráfico de 1 minuto, nós vamos perceber a mesma coisa numa escala diferente. Exatamente a mesma coisa. Só que começou a ficar interessante para a gente quando as mínimas de 1 minuto começaram a alinhar 34 acima de 144. De repente, eu consegui pegar o santo acima da banda, preço acima das mínimas, 34 e 144, com uma distância grande até o alvo e um risco pequeno. E aí o trade deu certo. Deixa eu ver se a gente consegue. É difícil achar os exemplos bons hoje, né? Vamos voltar para o gráfico diário, então. Ok? Lembrando que é mais importante a gente simplesmente entender quando o mercado está consolidado ou está em tendência. E aí é fácil olha, eu tenho que ter um zoom maior do que isso. Bom, é fácil a gente perceber quando o preço está abaixo de 3 linhas, né? A gente sabe que aqui é uma venda, aqui é uma venda, aqui é uma venda. Aí tem vendas pequenas aqui no meio, tem uma venda, tem uma venda. E lembra, a pergunta é a que a gente fez na semana passada? O que é mais provável acontecer? O que é mais fácil acontecer? É mais fácil o preço agora entrar em tendência de alta? Ou é mais fácil agora o preço continuar na tendência de baixa? Porque você conhece esse conceito, né? O caminho de menor resistência. O que é mais fácil e custa menos energia para ter o resultado melhor? Isso é... Pô, essa é a regra do universo, né? Então, sempre perguntando qual é o mais fácil acontecer? Tendência de baixa ou tendência de alta? E aí você vai
sempre responder essa pergunta olhando para as mínimas nesse caso. Se você perceber que 144 aqui está abaixo de 610 e a distância é muito grande, você sabe que vai precisar de muito tempo ou muito movimento de preço para de repente alinhar 144 e 610 para cima. Então, aqui eu entendo que é muito mais provável a continuação da queda, porque 144 e 610 estão bem distantes um ao outro. Eles estão distantes um ao outro. E mais uma coisa, lembra que eu falei que quando as mínimas estão ficando mais distante um ao outro, a gente está acelerando, nesse caso, para baixo, né? Então, nessa região aqui, se você tem dúvida do que você deveria fazer, a pergunta sempre é: o que é mais fácil acontecer? É mais fácil entrar em tendência de alta ou mais fácil entrar em tendência de baixa? Nesse caso, é muito mais fácil entrar na tendência de baixa, simplesmente porque 144 e 610 estão bem separados um do outro, estão ficando mais longe um do outro. Então, aqui acontece quando o preço cai abaixo das três linhas e a gente tem 34 abaixo de 144, abaixo de 610. Isso é a definição de pura tendência de baixa. Isso é a definição de pura tendência de baixa. É proibido comprar. Então só pode vender. Quando você vai vender? Quando o preço volta para 34, você vende. Volta para 34, você vende. E você confirma santo abaixo do gatilho virando preto, santo abaixo do gatilho virando preto. Aí você fala, vendo aqui então, vendo aqui, porque eu estou abaixo das três. Eu vendo, como é que está o santo? O santo está acima. E tem problema então. Porque para ter uma boa venda, o que eu preciso? Eu preciso, para ter uma boa venda, sempre preciso que o preço esteja numa tendência de baixa, que o santo está abaixo da banda, que o preço volta para 34, que santo 34 vira preto abaixo do gatilho, perdão. Que o preço volta aqui para 34, que o santo 34 ainda vira preto, está abaixo do gatilho. E aqui eu entendo que a venda não é tão bom, porque o santo agora está acima do gatilho. E aqui a venda não é tão bom, porque o santo está acima do gatilho. E de repente, a gente acha que vai dar uma nova venda e o preço faz BUM! Aqui em cima. Estopa todo mundo. Depois volta, mas também com a mesma situação. Fica difícil. Sem força aqui. Até chegar aqui. Aqui a gente tem as mínimas todas alinhadas para baixo. Santo abaixo do gatilho. Quando o preço volta para 34, nova venda. E agora a gente começa a entrar numa espécie de consolidação, não é? Porque daqui até aqui, com menos força, até aqui e até aqui, a gente teve condições técnicas de queda
de pura tendência de baixa, das mínimas alinhados numericamente para baixo, e agora a gente começou a entrar entre as mínimas uma consolidação com santo acima da banda. Posso vender bem aqui? Posso vender com santo acima da banda? Acho que não. Aí o preço começa a subir. E aí eu entro naquela situação de novo, onde eu tenho uma consolidação 144, 610. Eu tenho um risco pequeno, eu tenho um alvo distante. Qual você acha que eu poderia fazer aqui? Posso pensar na compra da Vale acima da mínima 144? Acima da mínima 144, aonde vai ser o meu alvo? Bom, enquanto eu estiver acima da mínima 34, o meu alvo é 610. Aqui o santo abaixo da banda, pode dar um pullbackzinho. Superou 34 de novo, vai tentar chegar aonde? 610. Você viu como esse aqui é confiável? Você viu como é bonito? E que tem lógica, né? Cheia de lógica. Quando a gente está abaixo das 3 mínimas, vamos procurar só venda. Quando a gente começa a entrar entre as mínimas, a gente tem consolidação. Quando a gente tem uma consolidação larga entre 144 e 610, a gente pode comprar acima da mínima 34, nesse caso, para chegar no alvo 610. E agora, vamos continuar para ver o que acontece aqui. Ó, foi embora. Não está o melhor setup, porque aqui a gente não tem as mínimas alinhados numericamente para cima. Então, ele vai lutar um pouco, ele pode voltar um pouco para testar, quem sabe, 18, 20. Enquanto ele estiver acima da mínima 34, é só compra. Quando estiver acima da mínima 34, compra. Olha, ele volta no meio das mínimas agora. Agora a gente tem um problema, porque 34 está acima... Opa, perdão. 34 está acima de 144. Mas 144 está abaixo dos 610. Então a gente tem um certo problema aqui. Seria muito interessante se o preço voltasse um pouco, perto de 16, 18, para dar uma nova compra para a gente. Mas superou todas as mínimas. Superou 144, superou 34, superou todas as mínimas. E foi embora, né? Ok, voltou na consolidação. Não conseguiu passar acima de 34. Vai voltar para onde? 144. Quando você sai de 34... Perdão. Vai tentar chegar aonde? 144. Chegou. Não é bonito? É bem bonito. Chegou no 144 hoje. Tá consolidado ou tá em tendência aqui? Tá consolidado, né? Entre 610 e 34. 144, 34.